Senhor Jesus Cristo. Começa mais um programa Café Teológico, o programa que oferece o ensino da Palavra de Deus de forma edificante para o vosso enlevo espiritual. Queremos agradecer a Deus o privilégio de estarmos neste sábado trazendo um tema de grande relevância. Falaremos sobre escatologia, com destaque para o arrebatamento da igreja e a grande tribulação. Esse que vos cumprimenta é o vosso irmão em Cristo, pastor Éder William. Eu tenho aqui ao meu lado o nobre pastor presidente da igreja ao Deus Eterno, pastor Marcos Souza. Paz e graça, pastor. Paz e graça, pastor Éder. É um grande prazer estarmos novamente aqui reunidos, em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu estou aqui disposto hoje a falar desse tema tão polêmico, que fala a doutrina das últimas coisas, o arrebatamento, a grande tribulação. Tenho certeza que vai ser de grande proveito aí para você, para todos que estão nos assistindo, porque certamente seremos edificados com a palavra de Deus mais uma vez. Que Deus abençoe. Vamos lá para esse debate gostoso. Bem, meus amados, vamos ler aqui um texto da Bíblia como ponto de partida para o nosso debate. Você que tem a sua Bíblia, abra as Escrituras comigo na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a seguir. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais com os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Meus amados, diante do texto de Paulo, nós temos aqui na carta aos Tessalonicenses uma passagem bíblica que fala-nos sobre a vinda de Jesus. Existe uma corrente teológica que defende o seguinte posicionamento: que a igreja, ela não passará pela grande tribulação. Essa corrente é chamada de pré-tribulacionista. Temos também, dentro dos contextos teológicos, uma outra corrente teológica que defende o seguinte posicionamento: que a igreja passará 3 anos e meio do período de 7 anos da grande tribulação. A igreja passará 3 anos e meio, ou seja, a metade do período tribulacional. Essa corrente, ela é intitulada de meso-omide tribulacionista. Mas existe também uma outra corrente teológica, que é a pós-tribulacionista, que ensina, prega sobre a tese teológica que a igreja passará sobre todo o período da grande tribulação. Qual é a tua opinião? Qual é o seu pensamento e o seu entendimento à luz da Bíblia sobre este tema de grande relevância? Nós temos aqui o pastor Marcos Souza, que é o presidente da Igreja ao Deus Eterno, professor de teologia, debatedor também do programa Vejam Só, que muito nos enriquece com a sua presença. Ele vai emitir aqui a sua opinião, a sua compreensão bíblica e teológica sobre este tema. Pastor Marcos, o senhor defende o posicionamento pré, mid ou pós-tribulacionista? Pastor, eu defendo o pré-tribulacionismo, Eu acredito que a igreja não vai estar aqui no tempo da tribulação, da grande tribulação. Mesmo porque
eu venho para Mateus 24, quando Jesus inicia falando sobre o princípio do fim. Ele anuncia aos discípulos como seria esse princípio do fim, o princípio das dores, que é chamado pela Bíblia, e ele dá ali uma ordem de acontecimentos. Ele fala sobre guerras, rumores de guerras, ele fala sobre terremotos, doenças, ele fala sobre a apostasia dos últimos tempos, e ele diz que isso não é o fim ainda, isso é o princípio das dores. Então eu acredito que a igreja passa por esse momento, nós passamos por esse momento nos dias de hoje, todos esses anúncios de Jesus acerca do princípio das dores são vividos nos dias de hoje, porque hoje nós vemos um aumento, né, impressionante da criminalidade, das guerras, dos terremotos, das doenças incuráveis. Nós vemos um aumento da apostasia, o esfriamento da fé, as igrejas deixando o mundo penetrá-las, ou seja, as igrejas são muitas delas, infelizmente, chamadas as igrejas do oba-oba, pode tudo, é liberal, né? Agora a igreja pratica isso, pratica aquilo, e usa de rituais de outras religiões. Então isso é a apostasia que Jesus falou dos últimos tempos, do esfriamento da fé, o amor se esfriando, né? Então eu creio que tudo isso a igreja já está passando, nós vemos, ela está passando hoje. Agora o período da grande tribulação já é um outro período, e o Daniel diz, né, lá no seu livro, que é um tempo a qual nunca houve e jamais haverá depois desse tempo, chamado grande tribulação. Um tempo de dor, um tempo de angústia, um tempo de sofrimentos que não é possível imaginarmos, por não termos sofrido esse sofrimento, e não sofreremos para a honra e glória do Senhor, porque a Bíblia diz que nós estamos guardados para o tempo da grande tribulação. A Bíblia diz em Apocalipse, eu compreendo, né, que nós estamos sendo poupados desse sofrimento. E eu creio aqui que em Mateus 24, no verso 27, fala de uma vinda, da segunda vinda, a segunda vinda de Jesus para a igreja, né? Nós cremos numa segunda vinda em duas fases, e pode até, quem não concordar conosco, eu até vou com essa pessoa, é uma única fase, tudo bem, uma única fase, mas ele vem de maneira invisível para a igreja e visível para toda a terra, né? E no tempo de Deus, digamos que isso então é uma única segunda vinda sem fases, mas ele vem primeiro para a igreja de maneira invisível, que é o versículo 27 de Mateus 24, que diz assim: porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então nós entendemos que nós olhamos para os céus num tempo de tempestade, num tempo em que vai chover ou que está chovendo. Um relâmpago, ele se mostra muito rápido, né? Se você não estiver atento, você só vai ver o clarão. Mas se você ficar olhando para o céu esperando, de repente você vê um raio, né, um relâmpago. Mas você caminhando, você de forma inapercebida, você percebe só o clarão. Então essa é a vinda de Jesus para a igreja, muito rápida, ou seja, quase que imperceptível. Vai se tornar perceptível porque toda a terra vai perceber que alguma coisa terrível aconteceu. Sumiram várias pessoas, né, milhões de pessoas do planeta Terra ao mesmo tempo. Então isso vai causar um grande caos imediato. Então vai ser perceptível que há uma falta de pessoas na terra, mas as pessoas que estão aí, que vão ficar, não vão ver as pessoas partirem dessa terra, não vão ver esse momento acontecer. Então essa é a vinda de Jesus antes da grande tribulação, porque depois dessa retirada é que vai dar-se início ao tempo, né, do chamado, um período de 7 anos chamado o tempo do anticristo. É quando ele vai ser revelado, é quando ele começa a governar a terra, pastor. Amém? Amém. Meus amados, o assunto é bem apimentado, hein? Mas eu queria perguntar para o pastor Marcos, se no entendimento do pastor, falta ainda algum sinal para se cumprir,
para que Cristo volte. Se está faltando algum sinal. Se estiver faltando algum sinal, no entendimento do pastor e à luz da Bíblia, qual sinal das profecias bíblicas ainda falta se cumprir para que ocorra a vinda de Cristo? E dentro dessa pergunta, pastor Marcos, eu que também queria perguntar para o senhor, se no entendimento do pastor, caso não haja nenhum sinal ainda para se cumprir, porque todos já se cumpriram, se o pastor acredita que a vinda de Cristo é iminente, ou seja, que a vinda de Cristo pode acontecer a qualquer momento, e por quê? Amém. Alguns aguardam o último grande avivamento da Igreja do Senhor no planeta. Eu acredito que esse avivamento, ele não vai ser assim. Eu acredito que haja. Eu acredito, na verdade, que ele está acontecendo. Eu acredito que ele já aconteceu na igreja verdadeira. Na igreja verdadeira, a igreja que serve, que ama, que teme, que se santifica, já aconteceu esse avivamento. Ela não precisa de um outro avivamento. Outros acreditam que ainda tem coisas a acontecerem, esse próprio princípio das dores. Jesus, ele encerra dizendo: e quando esse evangelho for pregado em todo o mundo, aí sim virá o fim. Eu acredito que hoje praticamente todos já ouviram falar do evangelho. Eu acredito que se houver algum lugar onde o ser humano não tem a possibilidade de chegar para pregar a um povo isolado, eu tenho certeza que Deus tem, as ferramentas para isso. Que não seja o homem, mas Deus tem as ferramentas para isso acontecer. Então eu acredito que não falta nenhum sinal. Eu acredito que não falta mais nenhum sinal. Eu acredito que todas as coisas já aconteceram. E hoje, na verdade, é só a reincidência, continua reincidindo os acontecimentos. Eles continuam acontecendo, já aconteceram todos, mas existe agora um aumento de todas essas coisas e já está insuportável. Muitos desses acontecimentos já está insuportável. Uma coisa que em outro momento não acontecia e que hoje, pelo menos no nosso país, acontece, aqui na nossa cidade de São Paulo acontece, e eu sei que em muitos outros lugares do nosso planeta acontecem, é a falta de respeito dos seres humanos uns pelos outros. Não há mais amor, não há mais amor. Até uma loucura, você sai nas ruas, final de semana, é loucura, a música, hoje ela tomou proporções profanas e tem profanado a palavra de Deus, tem profanado. Então não falta mais nada, está quase que insuportável, e a vinda de Jesus é sim iminente, e ela vai acontecer a qualquer momento, e você que é cristão, você tem que estar preparado para isso, porque Jesus já está às portas, ele só está aguardando o sinal agora do Pai, e vem buscar sim a sua igreja a qualquer momento. Se alguém me perguntar quanto tempo aí você estima de vida ainda para a humanidade sobre essa terra, eu diria que, olha, se a terra estiver aí, eu vou jogar alto, vou jogar longe. Se ela tiver mais uns 15 anos, 20 anos adiante aí, eu acredito que seja muito. Essa é a minha expectativa para a vida sobre essa terra, pastor. O senhor falou, causa medo, hein? Eu estou com 41, com mais 15 que o senhor colocou aí. Olha só que coisa. Tem. Mas o senhor fez um comentário nesse contexto sobre pregar o evangelho do reino e então virá o fim. Dentro desses assuntos da escatologia, o senhor acredita que essa pregação da palavra para vir o fim da consumação dos séculos, o senhor acredita que vai ser a evangelização dos povos antes do arrebatamento, ou isso vai acontecer no período da grande tribulação? O que o senhor entende desse texto que o senhor citou sobre a vinda de Cristo, a grande tribulação? Se a gente vai para o livro do Apocalipse, nós vemos que muitas pessoas ainda são salvas no período da grande tribulação. É falado de 144 mil escolhidos de Cristo para pregarem o evangelho na terra, ainda no período da grande tribulação. Nós vivemos
o período da dispensação da graça. E hoje a salvação é gratuita, já foi pago na cruz por essa salvação, Cristo pagou, e ela hoje é doada, ela é dada aos seres humanos de forma gratuita, né? Todo aquele que crê no Senhor vai ser salvo. E hoje nós temos liberdade para aceitar Jesus, para viver o Evangelho, pelo menos aqui no nosso país nós temos essa liberdade. Mas vai chegar um tempo em que a dispensação da graça ela termina, e ela termina justamente com a ocasião do arrebatamento. Quando o arrebatamento acontecer, essa dispensação termina e dar-se-á o início da dispensação do reino, né? É o momento em que os 144 mil escolhidos de Deus são assinalados na testa, creio eu, literalmente judeus, creio eu, pessoas que estavam se guardando para o Senhor, que ainda não reconheciam Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, mas que passam a reconhecer Jesus após o arrebatamento. Eles vão ser iluminados. Esses judeus, eles vão estar sendo até de maneira sobrenatural transladados de um lado a outro no planeta, para levar o Evangelho justamente para as pessoas que ficaram sem Cristo nessa terra, pessoas que talvez tenham ouvido o Evangelho, mas que não houve o tempo para que essas pessoas compreendessem o Evangelho. Talvez nesse momento é que elas vão compreender. Então esses 144 mil vão pregar, e eles vão ser os mártires que o Apocalipse fala, uma outra multidão que o Apocalipse menciona, que vão ser alcançadas na grande tribulação, porque a igreja já não vai mais estar lá. A igreja não vai ser martirizada, não serão os servos do Senhor, os cristãos que receberam a salvação gratuita que serão martirizados, mas esse povo que fica para o tempo do fim. O tempo do fim é a grande tribulação, é esse período de 7 anos. Então eu acredito que é aí, né, que essas pessoas vão receber Jesus Cristo para serem salvas, pastor. É aí onde eu acredito que será o momento desses homens pregarem o Evangelho, né? Ou seja, todo o mundo ouvirá ainda o Evangelho por esses homens, por esses 144 mil. O senhor acredita que as duas testemunhas do Apocalipse, elas terão papel de importância, de relevância na pregação das Escrituras na grande tribulação? Como é que o senhor enxerga e entende o papel dessas duas testemunhas que estão no Apocalipse na questão da pregação da palavra? Amém. Os 144 mil, eu vou me aprofundar um pouquinho neles para falar das duas testemunhas. Eles, acredito eu, têm o papel de alcançar as pessoas e ajudá-las a permanecerem firmes, para não desistirem, porque o Espírito Santo não vai estar na terra. Ele sobe com o arrebatamento, junto com a igreja. E esses 144 mil, a Bíblia diz, são assinalados com o nome de Deus em suas testas, justamente para que eles não se corrompam também. E eles farão um papel do Espírito Santo, e encorajar as pessoas a manterem-se firmes, para que não percam a salvação na grande tribulação. As duas testemunhas, eu acredito que elas vêm com um papel fundamental também, de anunciar a Jesus Cristo ao mundo inteiro, porque o que eu entendo é que elas vão ser vistas mundialmente, ao mesmo tempo, em tempo real. Essas duas testemunhas serão vistas pela internet, pela TV via satélite, pelos meios de comunicação, né, tecnológicos da época do anticristo, né, da época do fim, porque a tecnologia hoje ela já chegou a um ponto que, né, nós vemos que não vai parar de crescer, né? Hoje você vê a pessoa do outro lado do mundo em tempo real, ali por um celular. Então eu acredito que essas duas testemunhas anunciarão o Evangelho, serão mortas de maneira visível a todo o mundo, permanecerão mortas pelos 3 dias, e depois elas vão ser ressuscitadas e vão ser então elevadas aos céus. Eu acredito que essas duas testemunhas sejam pessoas que ainda não morreram, né? É a maneira que eu acredito. O senhor está dizendo sobre Enoque e Elias? Provavelmente. Sim, eu creio piamente que sejam
Enoque e Elias, porque foram os dois homens que no passado, né, lá na época ainda do Velho Testamento, foram arrebatadas, não passaram pela morte. E eu creio que esses homens precisam passar pela morte, e eles vêm para testemunhar de Cristo. Existe uma tese que provavelmente seja Moisés, por causa dos milagres semelhantes. Então o senhor descartaria a probabilidade de Moisés e ficaria com a tese Elias e Enoque. Elias e Enoque, eu acredito que Moisés foi morto, né? Ele foi morto, houve até uma briga lá pelo corpo dele, né, no Velho Testamento. Então não creio que seja Moisés não, embora os milagres sejam semelhantes, né, não creio não. Eu creio piamente que seja Enoque e Elias, porque eles foram arrebatados com algum propósito. Houve o arrebatamento deles, eles foram tirados da terra com algum propósito, e eu creio que é o propósito para o tempo do fim. É que Moisés ele aparece na transfiguração com Elias. O senhor acredita que então, mesmo ele aparecendo na transfiguração com Elias, ele não seria a segunda personagem das testemunhas escatológicas do Apocalipse? No seu entendimento seria Enoque e Elias. Positivo, exatamente. E aí se cumpre literalmente Hebreus, que diz que ao homem está ordenado morrer uma única vez? Uma única vez. Okay. Vindo depois disso um juízo. Pastor Marcos, nós precisamos concluir o programa, e eu peço que o senhor faça suas considerações finais e aproveite o ensejo, convidando os nossos prezados internautas a estarem no próximo programa participando e assistindo o tema específico sobre a grande tribulação, com a presença do pastor Dini, que é o pastor presidente da Igreja Cristo em Vós. Amém. Bom, meus amados, deixar aí o endereço da nossa igreja para você. Igreja Cristã Evangélica ao Deus Eterno fica na Via Anchieta 1439. Os nossos cultos acontecem sempre às terças e sextas-feiras às 20 horas e aos domingos às 18 horas. Nós temos toda uma agenda semanal aí, você dentro do nosso site você encontra aí, você vai clicar aí em outras janelas do site, você vai encontrar os demais trabalhos, mas os nossos trabalhos de cultos ao Senhor são esses dias. E conto com a sua presença, conto com a sua visita. Agora, falando sobre o pastor Dini, estaremos com ele aqui no próximo programa e vamos intensificar esse debate, falando sobre a grande tribulação. E eu tenho certeza que você vai gostar. Também gostaria de lembrar que o pastor Dini tem participado do programa Vejam Só, no canal HIT de televisão. O pastor Éder também, somos sempre convidados, estamos lá sempre no programa. Se você assistir lá também, você vai acabar esbarrando lá o pastor Éder, o pastor Marcos, o pastor Dini. E nós temos o nosso programa aqui, né, pela internet, que é o Café Teológico da Igreja ao Deus Eterno e da Escola de Teologia Etnos, tá certo? Então, estaremos no próximo programa intensificando o tema sobre a grande tribulação. Tenho certeza que você vai gostar, tenho certeza que você vai alcançar conhecimento, tirar suas próprias dúvidas. E se você tem dúvida já e quer fazer algum tipo de pergunta, quer fazer algum tipo de comentário acerca da grande tribulação, dentro do nosso próprio site, você vai ter disponibilizado um mural, né, de recados, você pode utilizar, ou então pegar o meu e-mail, que é pr.marcossouza@ig.com.br, vai aparecer aí na tela para você, ou o pastor também diga o seu e-mail, né, e o site da Etnos. Você pode mandar a sua pergunta lá, você pode mandar o seu comentário, acrescentar algo lá sobre o tema grande tribulação, porque no dia nós vamos estar abordando. Que Deus abençoe a todos. Amém, pastor? Amém, glória a Deus. Meus amados, o nosso contato através do site da Escola Teológica Instituto Bíblico Etnos é o seguinte: www.ministerioetnos.com.br www.ministerioetnos.com.br Etnos com TH. Queremos agradecer a sua audiência. Deus permitindo, estaremos juntos no próximo programa, falando sobre a grande tribulação com o pastor Marcos, pastor Dini, e estaremos agora ministrando uma palavra de Deus para a tua vida, como diz Números capítulo 6, versículo 24 a seguir. O Senhor te abençoe e te guarde.
O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Yeah. Café teológico, café teológico, café teológico, ouvindo a palavra de Deus. Café teológico, café teológico, café teológico, ouvindo a palavra. Eu procurei na internet, rádio ou televisão, revista, jornal, livro, toda informação que me ensina a si mesmo como enxergar a Deus em todos os temas. Aqui eu vivo, em que eu vivo. Yeah. Café teológico, café teológico, café teológico, ouvindo a palavra de Deus. Café teológico, café teológico, café teológico, ouvindo a palavra. DJ Calão mais uma vez com vocês. Qualquer tema que quiser, chega junto, vem com nós. Basta perguntar, pois a mentira corrói, mas Jesus Cristo já falou que a verdade liberta. E aí, pastor, qual que é o tema? Se quiser falar de sexo, pode chegar, mas se falar de morte, também posso falar. E se eu colar no bar, as minas chavecar e a caipirinha, também posso tomar. Procurei na internet, rádio ou televisão, revista, jornal, livro, toda informação que me ensina a si mesmo como enxergar a Deus em todos os temas. Aqui eu vivo, yeah, em que eu vivo. Café teológico, café teológico, café teológico, ouvindo a palavra de Deus. Café teológico,